Bora lá, galerinha! Mistérios obscuros das guerras do canal do Semideus. Eu não sei porque eu falei desse jeito, mas guerras me faz vontade de falar dessa forma, assim, porque, enfim, né, gente? É um tema que eu acho bastante interessante. Vocês sabem aqui, a gente já abordou várias vezes, inclusive nesse fim de semana a gente teve um vídeo bastante polêmico aí sobre a guerra da Coreia, né? Mas foi divertido, eu achei que foi bem legal, assim, vocês assistirem e tal. Foi legal, como eu falei, vou trazer ainda a parte 2 que vai ser ainda mais interessante, porque vamos ter o contraponto de tudo que a gente viu. Mas não é esse o vídeo de hoje, hoje o vídeo é do Semideus, e é um vídeo aí bem interessante. Eu não trouxe semana passada o vídeo do Semideus, quis dar uma acalmada aí no canal também, não quis ficar, acho que tava muito de Semideus, né? E essa semana eu não resisti, essa semana eu vou ter que gravar esse vídeo aqui, que me parece muito interessante, né, cara? Enfim, espero que deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Postei um vídeo ontem pros membros, mas é provável que hoje eu poste algum vídeo pros membros também, tá bom? Tô toda hora postando vídeos lá, eu prometi 2 por semana, mas tô postando mais do que isso, então torne-se membro caso tenha interesse, que eu tenho certeza que você vai curtir. Também, entre na nossa comunidade do Discord do canal, pra estar sempre trocando uma ideia. E no meu canal 2, que esse fim de semana tem o Iceberg das Religiões, que eu vou estar postando pra vocês. E tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Enfim, vambora, rapaziada. Vambora pra esse vídeo que eu tô bastante animado. Bora! Semideus. Ok. Eu gosto de navios Durante toda a militares. história humana houve guerras, com umas sendo mais comentadas e conhecidas do que outras. Porém, algo que a maioria dos conflitos da história da humanidade tem em comum é a existência de mistérios, que Oh! muitos deles não Já são muito visualizei uma ali, hein? comentados. Então falaremos sobre eles neste vídeo. E se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que esse tema vem sendo pedido há bastante tempo pelo João Paulo Ok, aí nos legal. comentários. Então aqui está finalmente esse tema sendo abordado aqui no canal. Eu espero Nice! que vocês gostem. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios obscuros das guerras. Ok, let's go! Cara, esse vídeo vai ser da hora, cara. Tô animado, tô animado, tô animado. Bora! Ok. Existem alguns poucos exemplos de armas usadas em conflitos na história que se perderam pelo tempo, e não sabemos hoje como elas funcionavam Armas. exatamente, com elas não podendo serem Já sei. reproduzidas de uma forma 100% fiel a como elas Isso é aparecem muito em doido, né? conflitos históricos. O exemplo mais conhecido disso Fogo talvez grego, né? seja o fogo grego. E é muito doido que, tipo assim, a gente sempre pensa que a gente tá. A gente pensa, não, a gente tá sempre numa escalada, geralmente, de tecnologia. E é muito doido você pensar que nos dias de hoje tem tecnologias do passado que a gente não sabe como replicar. Claro, não é necessariamente por falta de. É tipo assim, é mais por desconhecimento de como era usado. Tipo, não é que se a gente soubesse, a gente não conseguiria replicar. Vocês entenderam? Aí o conhecimento se perdeu, Uma né? arma Pô, isso é muito incendiária que doido, foi cara. usada pelo Império Bizantino entre o século 7 e o século 14, que pode ser considerado um Pô, isso aqui precursor. eu não consigo acreditar. Isso aqui eu sou ateu, cara. Tipo assim, os do barco eu até entendo, cara. Agora, pô, os caras têm um lança-chama de verdade, assim, não dá pra acreditar, cara. Do Isso aqui. lança-chamas moderno, sendo uma arma que jogava chamas no inimigo, e o fogo que ela lançava era muito difícil de se apagar, podendo continuar queimando mesmo sobre a água, com ele sendo usado principalmente em combates navais na defesa de Constantinopla contra forças árabes e outros povos que rivalizavam com os bizantinos. A fórmula para criar esse fogo usado pelos bizantinos permaneceu um segredo da nação até pouco tempo antes da queda do Império, fazendo nós hoje não termos certeza Doideira, né? de qual E a material tecnologia caiu junto com foi eles. usado para criar o Muito fogo doido. grego, havendo, no entanto, Já falei, né, que o Império Bizantino é um dos meus favoritos da história. Um dia ainda vou fazer um vídeo sobre algumas eles. hipóteses que falam que o fogo grego possuía em sua composição coisas como petróleo e resinas, indo até
nitrato de potássio e enxofre. A arma antiga é muito comparada hoje em dia com o napalm, uma arma incendiária que ficou conhecida por ter sido usada pelos americanos na Guerra do Vietnã, que era um tipo... Você imaginar os caras usando napalm lá no século 8, cara? De líquido gelatinoso altamente inflamável que possui em sua composição gasolina. E além do fogo grego, existe também uma outra arma misteriosa da antiguidade que ficou conhecida como a Garra de Arquimedes. Esse dispositivo foi desenvolvido pelo matemático grego Arquimedes para defender a cidade de Siracusa de investidas romanas durante a Primeira Guerra Púnica, entre 213 a 212 anos. É muito doido que o Arquimedes é aquele lá da alavanca, né? Lá, deu uma alavanca que moveria a terra, né? Um negócio a arma assim. é descrita como um braço semelhante a um guindaste guincho, equipado com um grande gancho de metal. A garra era usada para agarrar os navios inimigos que se aproximavam dos muros da cidade, levantando suas proas parcialmente para fora da água e, em seguida, virá-los ou jogá-los... Não é possível. Que isso, cara? Oh, isso é muito bizarro, cara. Caraca. No mar, os fazendo afundar ou fazer suas tripulações caírem dos navios em direção ao mar. A arma é acreditada como tendo causado diversas baixas para o lado. Só que assim, é uma arma que ela rapidamente torna-se obsoleta, né? Se o outro exército olhar essa arma aí, é só, ele falar assim, não vamos colocar nada, ou não, se não se aproximar a gente não vai conseguir, mas você entendendo, tipo assim, é só a gente não colocar pontos de fixação no barco, né? Porque, tipo assim, ela precisa aprender em alguma coisa pra funcionar, né? Mesmo que, posteriormente, ao final do cerco a Siracusa, os romanos tenham conseguido capturá-la. Após isso, a Garra de Arquimedes deixou de ser usada. Afinal, o Arquimedes morreu justamente no ano 212 a.C. E ela chama a atenção hoje... Então, realmente, talvez as pessoas ali que ficaram não sabiam como replicar mais. Isso é muito doido, né, cara, de se pensar. Tipo, os caras chegaram... imagina os romanos, chegaram lá, os caras tinham um equipamento desses aí, né, cara? Eles chegavam lá, depois os caras queriam recuperar isso daí, não tinha como. Porque, tipo assim, o cara que sabia fazer faleceu, sabe? É muito doido, né? Por ter um mecanismo bem à frente do seu tempo. Mas essa não foi a única arma criada por Arquimedes durante esse período. Pelo menos de acordo com lendas, existe um outro dispositivo que usaria grandes espelhos ou escudos de bronze para direcionar a luz do sol até os barcos. Dá pra entender, dá pra imaginar os caras fazendo isso, mas eu não consigo ver isso daqui sendo efetivo. Os inimigos criando um feixe de luz que botaria fogo nesses barcos. Esse dispositivo... Cara, se bem que os barcos eram de madeira, né, cara? Assim, na vela, por exemplo, que era de um tecido também, não é tão impossível de se pensar realmente, né? Caramba, ao contrário do anterior, levanta muitas dúvidas dos historiadores que questionam se Arquimedes realmente construiu esse sistema de defesa. Afinal, não existe nenhum registro contemporâneo da época de Arquimedes falando sobre esse suposto... É algo bastante que chama bastante atenção, né? Calor, não tendo menções dele nos próprios trabalhos de Arquimedes. O raio solar só começou a aparecer séculos depois, já no século II d.C., com autores como o romano Luciano de Samosata escrevendo sobre ele. Logo por causa desse fato, os pode ser lendas que foram passadas, historiadores não têm certeza se esses espelhos de Arquimedes realmente existiram ou são apenas uma lenda criada posteriormente para dar mais misticismo em torno porque os caras sabiam que de fato você consegue fazer a luz do sol bater num espelho e colocá-la aí para um ponto fixo, né? Isso daí pode acabar causando um incêndio, né? Mas não nessas proporções de queimar um navio, né, cara? Então, tipo assim, os caras pensavam no Arquimedes, esse cara como mega construtor aí, da sua figura. viam que o cara era capaz. O cara era capaz de fazer um espelho que tacava fogo num navio, cara, tá ligado? Mas eu prefiro acreditar que aconteceu. Eu confio em você, Arquimedes. Existem também certos grupos e povos que têm a sua história relacionada a guerras, mas que hoje são um grande mistério. Afinal, guerras, principalmente as guerras antigas, podiam simplesmente varrer um povo inteiro do mapa. Talvez o mais conhecido deles seja o Povo do Mar, um grupo de marinheiros e guerreiros de origem desconhecida que ficou conhecido por atacar as costas do Egito e outras nações do Mediterrâneo durante um período bem próximo ao colapso da Idade do Bronze. Então, provavelmente eles foram até um dos causadores, né, cara? Uma da galera que
ajudou nesse colapso da Idade do Bronze, mas eu não entendo muito o que foi esse colapso, eu acho que nem os historiadores entendem muito bem o que foi, né? Em torno de 1200 anos antes de Cristo. Assim como o seu nome entrega, eles atacavam através do mar, se utilizando de diversos navios. E eles foram descritos apenas por civilizações que eles rivalizavam. E apenas pelos que sobreviveram, né? Os egípcios, sendo descritos como uma grande confederação de diversos povos diferentes que se uniam para fazer esses ataques. E hoje não sabemos exatamente quais são as suas origens exatas, apesar de existir a possibilidade deles terem vindo de regiões do sul da Península Italiana e do oeste da Grécia, com eles possivelmente fugindo de guerras e desastres naturais que aconteceram em sua terra natal, com eles buscando talvez uma nova casa. Outro caso menos conhecido está relacionado aos Elímios, um povo que apareceu em registros gregos que habitava o lado ocidental da ilha de Sicília, que hoje pertence à Itália. Segundo o historiador grego Tucídides, que viveu no século V a.C., os Elímios não seriam habitantes nativos da Sicília, mas sim refugiados da Guerra de Troia, que migraram da região da Anatólia e se estabeleceram na ilha. Porém, isso é algo que os historiadores modernos não... até porque a própria Guerra de Troia é uma guerra semi-lendária, né? Então... concordam. Afinal, a Guerra de Troia em si não é necessariamente um evento histórico, aparecendo como uma guerra lendária dentro da mitologia grega, além da gente conhecer um pouco da língua que esses elímios falavam, que é atualmente uma língua extinta, que existe pouquíssimos fragmentos dela encontrados, mas baseado o povo de fato existiu, né? Que temos, se classifica a língua dos elímios como parte das línguas indo-europeias, com alguns relacionando ela com outras línguas faladas na Península Itálica, indicando que possivelmente o povo desceu da península até se estabelecer em Sicília. Porém, outras correntes relacionam a língua perdida dos elímios com línguas originárias da Anatólia, região... Mas aí pode ser muito mais um modo de se vestir ou algo assim que chamava atenção na época, e por causa disso os caras falavam, não, esses caras são descendentes dos troianos ou algo assim, né? Porque realmente é bastante curioso, né? A própria cidade de Roma, se não me engano, tem uma lenda também que troianos foram pra lá, e uma parada assim, se eu não me engano, né? Mas como eu falei, a própria Guerra de Troia é uma guerra semi-lendária aí, né, cara? Você até tem lá ruínas da onde seria Troia, mas não dá pra saber, né, cara, se realmente aconteceu. É uma história que se passa, se não me engano, 1200 a.C., né, a Guerra de Troia. Hoje parte da Turquia, onde se... Não se sabe nem se o próprio Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia, existiu. Imagina a guerra, né? Localiza o sítio arqueológico de Hisarlik, que os arqueólogos relacionam ao mito da cidade de Troia. Corrente que contribui em partes com a hipótese lá do Tucídides, que os elímios estavam de alguma forma relacionados a essa região. Mas o povo misterioso relacionado a guerras mais antigo que eu encontrei são os Gútios. Os Gútios foram apenas registrados pelos seus inimigos do Crescente Fértil, os Sumérios, durante o terceiro milênio antes de Cristo. Assim, o que deve existir de povos que a gente nunca conheceu é bizarro. Porque, tipo assim, desde que o ser humano existe, ele se organizava em tribos, né, cara? Então, tipo assim, que podem ser considerados povos, eventualmente, quando se juntam em mais pessoas, né? Então, tipo assim, ali aquela galera de 10 mil anos atrás ali, que já devia existir, tipo, pequenos assentamentos e coisas assim, que a gente nunca vai saber, né, quem eram, né? Até porque nem escrita tinha, então... Os Gútios viviam no lado leste da Cordilheira de Zagros, onde hoje é o Irã, sendo considerado os responsáveis pela queda do Império Acadiano em 2154 anos antes de Cristo. E após eles derrubarem o Império Acadiano, eles governaram parte da região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, por cerca de um século, tendo como seu primeiro imperador conhecido o Eridupzir, que governou a partir da cidade de Nippur. Eridu, se eu não me engano, é um deus sumério. Os Gútios governaram essa região até mais ou menos 2047 anos antes de Cristo, quando houve a ascensão da terceira dinastia de Ur, que teve como seu primeiro imperador o Ur-Nammu. Na verdade, após 2047 AC, Ur continuou guerreando com os Gútios até o povo ser expulso da Mesopotâmia durante o reinado do filho de Ur-Nammu, o imperador Shuld, o segundo imperador da terceira dinastia de Ur. As origens, cultura e língua dos Gútios permanecem em grande parte desconhecidas, pois eles não deixaram registros escritos, e todo conhecimento sobre esse povo provém de fontes externas, muitas das vezes, como dito antes,
povos que não tinham uma boa opinião sobre essa Muito civilização, doido, né? como é o caso dos acadianos, sumérios e os assírios. Nesses registros, eles são retratados como invasores bárbaros que perturbaram a agricultura e Então, nessa época era sempre assim, o que vinha de fora era bárbaro, né? causaram instabilidade. No entanto, Tenho certeza que os Gútios também chamavam de bárbaros esses caras daqui, estudiosos né? Os caras de modernos Ur. também especulam que essas representações negativas podem ser bem exageradas Claro, e não com representar certeza. o povo como eles realmente eram. Nunca Em representa, né? séculos posteriores à sua queda, o termo Gútios foi usado em É que eles registros pediam hoje em dia pra um ucraniano representar um russo, né? assírios para nomear uma vasta gama de grupos que foram considerados não civilizados ou bárbaros para os povos da Mesopotâmia. É pedir pra um israelita representar um palestino ou vice-versa, né? É óbvio que vai ter confusão. Semideus. Ok, gente, chegaram até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Além disso, torne-se membro, que como eu falei, tô postando vídeo aí, pô, sempre, praticamente, pra dizer, eu falei que eu tô, meu plano é postar 2 vídeos por semana, mas eu tô postando mais do que isso por membros, então, torne-se membro lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Entre no nosso Discord, pra estar sempre trocando uma ideia, e também no nosso canal 2, que logo logo vai estar sendo esse Iceberg das Religiões, na verdade nesse sábado, e espero de coração que vocês gostem, tá bom? Let's go! E além de povos misteriosos relacionados a guerras e conflitos, existem também pessoas misteriosas relacionadas ao tema. E uma em específico é bastante enigmática, que no caso é o serial killer húngaro Béla Kiss, que atuou durante a época da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um homem que nasceu no Império Austro-Húngaro. Eu não sei se eu vi ou não, tem um vídeo do Almanac Mundo que tem na thumb esse cara, mas eu acho que eu não vi no final esse vídeo. Em torno de Então, sinceramente, não tô me lembrando, 1877 e trabalhava como um latoeiro em Budapeste, Latoeiro? Que considerado seria por isso? quem convivia com ele como um homem bom e trabalhador. Mesmo que Nice. existam alegações que dizem que ele já se envolveu com práticas ocultistas. E como dito antes, ele ficou conhecido por ser um serial killer que matou 23 mulheres e um homem. Ele atraía suas vítimas até sua casa, dizendo que ele seria um homem solteiro em busca de uma esposa. Quando as vítimas chegavam em sua residência, ele as estrangulavam e posteriormente drenavam seu sangue, colocando os corpos das vítimas o vídeo de crimes reais vem até mim, não tem jeito, né, rapaziada? Eu tento não gravar no dia, mas em olha... tonéis de metal cheios de álcool, que ele guardava em sua casa. Caraca. Na aparente tentativa de conservar esses corpos. Ele fez isso por anos sem levantar muitas suspeitas. Isso até 1914, quando ele... Cara, com esse bigode, o nome do cara ainda é Béla Kiss, o cara é um personagem, foi convocado para servir o exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial. E só foi após isso que as autoridades encontraram os corpos de suas vítimas dentro desses tonéis de metal dentro da sua residência. A descoberta do seu segredo macabro até levantou especulações sobre Béla Kiss ser um vampiro, devido a essa prática de drenar o sangue das vítimas e marcas encontradas... Ele tava na Áustria, não tava na Romênia. Em seus pescoços. Quem estava à frente da investigação do caso era o detetive de Budapeste Charles Nagy, que algum tempo depois, em 4 de outubro de 1916, recebeu uma carta denunciando que Kiss estaria se recuperando em um hospital na Sérvia. Isso fez com que as autoridades corressem para esse hospital para tentar capturá-lo. Mas quando eles chegaram lá, o serial killer já tinha fugido do hospital, sendo o último lugar onde ele foi avistado antes de desaparecer por completo. Nossa, cara, até hoje o seu desaparecimento então, é um grande mistério. O bicho ruim é assim mesmo, né, cara? O cara não adianta, o cara foi pra Primeira Guerra Mundial e voltou intacto, ainda conseguiu fugir do hospital, né, cara? Não, intacto não, né? Vocês entenderam. Assim, não faleceu, ainda, porra, deve ter feito muita maldade na vida ainda. Diversas teorias de pra onde ele foi para se esconder das autoridades da Hungria. Alguns dizem que ele teria forjado sua própria morte e ido até os Estados Unidos para viver em Nova York. Nessa época não é de duvidar, ou por qualquer outro país no mundo, na verdade, né? Mas provavelmente fora da Europa, né? Com um relato de avistamento dele acontecendo em 1932, onde, segundo esse relato, ele estaria trabalhando como um zelador. Mas essa...
cara, não é de se A duvidar. suspeita nunca foi confirmada, já que quando foram Bizarro, né? tentar O zelador da tua investigar escola, você vai ver o zelador da tua escola, supondo, né, que é uma escola. É o Bela Kiss, né, cara? Esse cara com essa história aí por trás, né? esse suposto zelador que Doideira. seria o Bela Kiss, ele também desapareceu. Ah. E um evento misterioso Meio estranho, né? e lendário relacionado também à Primeira Guerra Mundial foi o fenômeno conhecido como os Anjos de Mons, que está relacionado à Batalha de Mons, que aconteceu em 23 de agosto de 1914 na Bélgica, e é considerado um dos primeiros confrontos entre os aliados e os alemães. Nessa batalha, o exército britânico estava em menor número comparado ao exército inimigo. Mesmo assim, as forças britânicas conseguiram causar muitas baixas para o lado alemão, antes deles terem que recuar quando a ala francesa vizinha também cedeu e a ameaça do cerco aumentou. Nessa batalha, cerca de 1.600 soldados britânicos caíram, enquanto o lado alemão perdeu de 2.000 a 5.000 homens. E com isso surgiu uma lenda relacionada a esse caso que dizia que em um momento em que os soldados britânicos enfrentavam a morte certa, houve uma intervenção divina na batalha com a chegada de figuras mas é apelação, né? Vamos ser sinceros, cara. Um cara mandou um sorcery no meio da guerra, cara. E brilhantes que começaram a lutar do lado deles. Essa investida de supostos anjos deteve os alemães e permitiu que as tropas britânicas recuassem em segurança. Mas a questão é que isso... Caramba, cara, tipo assim, o cara tinha um... Por isso é a vantagem de você ter um paladino no teu grupo, né, cara? Não foi uma história necessariamente contada pelos soldados britânicos que atuaram nesse conflito. Na verdade, essa história toda dos Anjos de Mons apareceu pela primeira vez em um conto de ficção chamado The Bowman, escrito por um autor galês chamado Arthur Markin e publicado em 27 de setembro de 1914, pouco mais de um mês após a Batalha de Mons. No conto, os soldados britânicos teriam sido ajudados na batalha por espíritos de arqueiros medievais que repeliram... Cara, não vou mentir que seria... Cara... Vou tratar isso como verdade, cara. Cara, que insano. Imagine, cara. Pô, a ameaça. Muito irado, cara. O autor realmente publicou essa história como um conto de ficção. Porém, muitos leitores começaram a levar a história como verdade. Isso por causa que o autor escreveu o conto em primeira pessoa, como se fosse um relato de um soldado que lutou na batalha, com a história não sendo inicialmente classificada como ficção na sua publicação original. Mesmo que o autor não tivesse a intenção de enganar os leitores, que muitos, ao lerem o conto, começaram a pedir provas para o autor da autenticidade daquela história, surgindo até supostos relatos de soldados que teriam presenciado. Pô, mas é um conto muito interessante, fiquei curioso de ler esse conto aí, né, cara? Pô, além de também a história ter sido usada como uma peça de propaganda, gerando assim uma grande lenda relacionada à batalha. Vai ver, teve até mão do próprio Império, ele falou, publica essa coisa aqui como biografia, como história, por assim dizer, pra galera que lê aí ficar, né, ficar mais empolgada em querer servir, né? Que surgiu, possivelmente, de uma história fictícia. Mas bem interessante, cara, legal. Não conhecia essa história. Yumenik. E falando em lendas, um caso que está relacionado agora à Segunda Guerra Mundial se trata de um suposto trem alemão que estaria carregando ouro, joias e outros tesouros que teria sido escondido pelos alemães em algum túnel secreto na atual Polônia, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, nunca mais sendo visto desde então. Esse trem teria saído... Como que se esconde um trem inteiro, né? É meio estranho, né? Que hoje a cidade... Não faria mais sentido eles tirarem a carga do trem e levarem pra algum lugar, só se eles destruírem a ferrovia completa, né? Mas teria traços disso, né? De Breslávia, na Polônia, e parado em algum lugar desconhecido. Desde 1945, os poloneses trem secreto, né? buscam esse tal trem de ouro, mas nada nunca foi encontrado, nem mesmo pistas que levariam a esse trem. O caso ganhou atenção, no entanto, em 2015, quando dois caçadores de tesouros chamados Piotr Koper, um polonês, e Andreas Richters, um alemão, afirmaram saber a localização do trem com ouro, exigindo 10% do tesouro presente nele. Faz
sentido. Para revelar sua Faz sentido. localização. Ok. Eles teriam pego essa informação a partir de uma confissão de leito de morte de alguém que sabia a exata localização do trem. Esse caso envolveu até o ministro da cultura polonês da época, o Piotr Żułkowski, foi longe que mesmo. chegou até a confirmar com 99% de certeza que realmente havia um trem Cara, no local Isso seria, assim, aqui descoberta fantástica, né? Imagine, cara, vou ficar triste quando ele falar que é mentira. indicado pelos dois, tornando essa busca em um fenômeno mundial. Segundo os dois, o trem estaria em um labirinto de túneis criados pelos nazistas próximo à cidade de Wałbrzych, onde as buscas se concentraram, se iniciando em 2016. No entanto, essa busca inicial, que tinha um incentivo do governo polonês, foi encerrada e nada foi encontrado. Após isso, Copper e Richter continuaram a busca de forma privada por um tempo, também não encontrando nada, até os dois se separarem e encerrarem as escavações. Isso fez muita gente começar a concordar que esse trem com ouro dos alemães é apenas uma grande que pena, hein, cara? lenda urbana. Apesar de existir algumas pessoas, incluindo o Piotr Copper, ainda acreditem que o trem realmente existe em algum lugar, esperando para ser encontrado. Não teria como você lançar hoje em dia aquele sonar, aquelas coisas lá pra ver se tem um túnel subterrâneo nesses lugares, né? Seria uma forma bem rápida de tentar descobrir se tem algo ali ou não mesmo. Pô, que pena, hein? Pô, ia ser uma baita descoberta, cara. Que droga. Os caras iam ganhar dinheiro, hein? E continuando na Segunda Guerra Mundial, existe um caso bizarro de uma mulher não identificada que os seus restos mortais foram encontrados em 1943 se existir, né? Imagina que não tivesse lá, se 4 adolescentes no condado de Worcestershire, na Inglaterra, um condado que fica próximo à cidade de Birmingham. Esses restos mortais eram um esqueleto de uma mulher que foi encontrado dentro de uma árvore, sendo um tipo de árvore conhecida como Wych Elm, que é conhecido em português como olmo. A polícia retirou do interior oco da árvore quase todo o esqueleto da mulher, além de um sapato azul, um anel e fragmentos de roupa. A análise forense indicou que a mulher havia morrido pelo menos 18 meses antes de ser encontrada, provavelmente vindo a falecer em outubro de 1941. E ela teria morrido de sufocamento. Apesar dessas investigações, não se pôde identificar de quem aqueles ossos pertenciam, gerando assim um grande mistério em relação a quem era essa mulher. Porém, o caso ficou ainda mais enigmático quando começaram a aparecer pela região de Birmingham grafites que carregavam variações da frase "Who put Bella in the Wych Elm?", termo que pode ser traduzido como "Quem colocou Bella no olmo?". Esses grafites foram rapidamente ligados com o caso da mulher misteriosa encontrada dentro da árvore. Mas o estranho é que o autor misterioso desses grafites deu um nome a essa mulher misteriosa. Bella, né? É verdade, a gente tinha falado isso. Dentre esses grafites que foram encontrados, alguns deles tinham diferenças, como o nome da mulher sendo Luebella e a palavra witch às vezes sendo escrita como witch, que é bruxa em inglês. Inclusive, como dito antes, Wych Elm pode ser traduzido como olmo, sendo um tipo de árvore que também é conhecida em português como olmo da montanha ou ulmeiro da montanha. Todos esses nomes se referem ao mesmo tipo de planta, que tem o nome científico Humus glabra. E a palavra witch, descrita dessa forma, vem do inglês antigo e pode significar flexível ou maleável. O autor ou os autores desses grafites nunca foram identificados, e ao longo dos anos surgiram diversas teorias para explicar quem era essa mulher encontrada dentro da árvore e como é que se colocou a sua ligação com esses grafites. Como ela tendo sido uma prostituta chamada Bella que trabalhava na região de Hagley Road em Birmingham e desapareceu misteriosamente em 1941. Outra pista veio em 1953, quando uma mulher chamada Una Mossop relatou à polícia que o seu ex-marido, chamado Jack Mossop, seria o assassino da mulher misteriosa. Ela dizia que Jack, junto de um amigo holandês chamado Van Hout, teriam tido uma noite de bebedeiras em 1941, fazendo eles matarem uma mulher e esconderem o seu corpo dentro de uma árvore. A polícia investigou essa confissão tardia, porém nada foi encontrado que pudesse confirmar essa versão.
E também temos a teoria que liga diretamente esse mistério ao tema do vídeo, que fala que essa mulher seria uma suposta espiã que teria atuado no Reino Unido chamado Clara Boller, que era uma cantora e dançarina alemã. A ideia de que Clara Boller seria uma espiã surgiu por causa de uma foto dela que foi encontrada junto dos pertences de um real espião alemão chamado Joseph Jacobs, que foi capturado e executado em Londres em 1941 por espionagem. Joseph carregava essa fotografia de Essa Clara foto Boller, que a gente tá vendo, caramba. e quando ele foi questionado sobre isso, ele afirmou que os dois eram amantes e que ela teria sido treinada como uma espiã, com Clara chegando ao Reino Unido. Pô, então de fato ela era uma espiã, mas isso não muda o fato de onde que vem a ligação de que um seria o outro, né? Ela pode ter muito bem fugido do país, essa mulher Antes aí. dele. Um outro fato que também ligou Clara Boller à espionagem no Reino Unido é a ideia de que ela teria se apresentado no país antes da guerra começar e de que supostamente ela falava inglês fluentemente, tendo um sotaque bem parecido aos nativos de Birmingham. Também se fala que uma que espiã, né? Ela devia fazer isso com maestria, Clara Boller se apresentava com o nome Clara Bella, o que também a liga de certa forma com os grafites. Mas toda essa história nunca foi confirmada. É só uma pura especulação, assim, não tem ligação, claramente não tem ligação nenhuma. Na verdade, parece que ela era... Caraca, que foto, hein? Apenas uma mulher que trabalhava em um bordel em Berlim, que morreu na capital alemã. É por causa do trabalho dela, essa foto. Em 1942. É que é uma foto numa posição bastante chamativa pra época, não é não? Depois da mulher misteriosa. Ela está mostrando os calcanhares, as canelas. Por causa disso, a ideia de os que... Os caras iriam à loucura nessa época. Clara Isso aqui Boller... a coisa daqui era a mesma coisa de um nude na época. Seja a mulher misteriosa não é muito considerado hoje em dia. Com esse caso, ainda permanecendo um completo mistério. Hein? Tinha roupas também, né? Não era só o esqueleto mesmo. Ok. Então eu acho que é isso. Esses foram... Ok, gente. Muito bom o vídeo, hein? Foi, como sempre, né? O Semideus nunca erra nesse quesito aí. São sempre vídeos incríveis. Deixa a opinião de vocês nos comentários o que vocês acharam desses casos do vídeo em geral. Opiniões e tudo mais aí que eu logo vou estar lendo aí, trocando uma ideia com vocês nos comentários, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.